Olá, pessoal do oitavo ano. O nosso encontro dessa semana vai ser para falar um pouco sobre a atividade que vocês receberam. Se vocês notarem aí, tem algumas coisas que a gente ainda não viu. A exemplo que aconteceu com a última prova. Tá? Então, prestem atenção que eu vou explicar para vocês responderem. Tá bom? Que infelizmente não deu tempo, mas a gente vai ver ainda. Tá? Acompanhem aí. Primeira questão está falando do que influenciou o processo, ou que influenciou a Inconfidência Mineira. A gente viu, essa aula eu já expliquei para vocês, que o que incentivou, que fez incentivar a Inconfidência Mineira foram acontecimentos que aconteceram fora do Brasil, fora do país. Como, por exemplo, os ideais franceses do iluminismo, que a gente já estudou, tá? E outra coisa também é a independência dos Estados Unidos. Então, esses dois movimentos facilitaram com que os inconfidentes idealizassem a Inconfidência Mineira, tá bom? Então, esses foram os fatores, mas isso também tem lá na aula. Outro assunto da aula passada, quando o Dom João veio para o Brasil, em 1808, que ele veio escoltado pelos ingleses. Por que pelos ingleses? Porque, como eu já expliquei, tinha o bloqueio continental, feito por Napoleão, que vocês fizeram a pesquisa, que também é assunto do nosso trabalho, e os portugueses, o governo português de Dom João VI, não poderia ficar contra a Inglaterra. Por quê? Porque ele era parceiro comercial do Brasil, parceiro comercial dos portugueses. Então, qual foi a saída encontrada? Vim para o Brasil em 1808, escoltados por quem? Pela Inglaterra. Logo, quando chegaram aqui, a gente sabe que existia o pacto colonial, quer dizer, o Brasil só poderia vender seus produtos para quem? Para Portugal. Vender e comprar de Portugal. Mas, segundo o textozinho aí, foi assinado o Tratado de Comércio e Navegação em 1810, entre Inglaterra e Portugal, né, que facilitava a entrada dos produtos ingleses no Brasil. Tá bom? Então, a segunda questão, esse texto fala do Tratado de Navegação. Tá bom? Aí vamos ver aqui o que vocês ainda não estudaram, que é já o governo de Dom Pedro I. Pessoal, logo que Dom Pedro I assumiu ao Império Brasileiro, depois da proclamação da República, da Independência, né, da Independência, em 7 de setembro de 1822, ele começou a tomar algumas medidas. E os brasileiros queriam uma Constituição. Em 1823, né, foi convocado os constituintes, para a Assembleia Constituinte. Mas só que a Assembleia elaborada por esses constituintes tirava os poderes de Dom Pedro. Então ele não aceitou e fez uma nova Constituição em 1824. Né? E essa Constituição botava Dom Pedro como um governante absolutista. Tá? E o principal ponto dessa Constituição foram os três poderes. Mas tinha um quarto poder que dava exclusividade ao imperador. Qual era esse poder? O poder moderador, que era o quarto poder. Como vai dizer aí, ó, a Constituição de 1824 criou o poder moderador de exclusividade do imperador, que na prática significava conceder-lhes poderes quase que absolutos. Então, quer dizer, o absolutismo que a gente viu ano passado. Dom Pedro começou a governar com esse poder. Tá? E muitos protestaram, como a gente vai já ver. Tá bom? Agora vamos falar um pouco de um episódio chamado Noite das Garrafadas, que ocorreu entre portugueses e brasileiros. Por que foi que aconteceu essa Noite das Garrafadas? Como eu acabei de explicar para vocês, Dom Pedro estava governando de forma absolutista e muitos não queriam mais que Dom Pedro ficasse no Brasil. E essa Noite das Garrafadas foi uma manifestação de brasileiro contra os portugueses que apoiava Dom Pedro I. O que é que acontece? Vou dar uma explicaçãozinha, mas a gente vai ver melhor na aula. Como foi que isso se deu? Dom Pedro estava voltando de Minas e ao chegar no Rio de Janeiro foi recebido pelos portugueses em uma festa. E nessa festa que ocorreu no Rio de Janeiro, como eu acabei de explicar,
teve esse confronto entre brasileiros e portugueses que apoiavam Dom Pedro. E essa noite ficou conhecida como Noite das Garrafadas, porque até algumas garrafas foram lançadas uns contra os outros. Tá? Então essa aí foi a quarta questão. Tá? Aí agora a gente vai ver o processo de independência dos Estados Unidos. É outro assunto que eu gostaria muito de mostrar a vocês na sala, que a gente tem uma aula slide assim bacana, tem alguns vídeos, mas como não deu tempo ainda, ou se der, a gente vê também na sala, mas vamos ver lá, ó. Como foi o processo de independência. Pessoal, a Inglaterra fez uma guerra contra a França, justamente pelos territórios franceses na América. E nesse confronto, o pessoal das 13 colônias, como a gente já estudou a colonização, né? O pessoal das 13 colônias ficaram do lado dos Estados Unidos e apoiaram os Estados Unidos, ou as 13 colônias que eram os Estados Unidos, ficaram do lado da Inglaterra nesse confronto com os franceses. Tá? Então, a guerra entre franceses e ingleses por terras na América. E as pessoas das 13 colônias, que hoje são os Estados Unidos, ficaram do lado da Inglaterra. E a Inglaterra saiu vencedora. Mas, quando o pessoal das 13 colônias achava que ia ter benefícios, foi malefícios. Por quê? Porque a Inglaterra, que era metrópole, mandava nas 13 colônias, foram lá e fizeram leis absurdas contra o pessoal das 13 colônias. Que leis foram essas, professor? Qual foram essas leis que, como é que eu posso dizer, arrochavam as 13 colônias? Tá? Então, os ingleses fizeram as seguintes leis. Primeiro, a lei do chá de Boston. Vocês sabem que os ingleses tomam chá. Então, a partir daí, o chá só poderia ser comprado dos ingleses ou de outras colônias inglesas, não poderia ser comprado de outros locais. E o que é que acontece? Os norte-americanos foram lá, suas 13 colônias, derramaram todo o carregamento de chá em Boston, no porto de Boston. Por isso que essa lei ficou conhecida como Lei do Chá de Boston. Outra lei, a lei do selo. Qualquer mercadoria, qualquer correspondência que saísse das 13 colônias, onde hoje é os Estados Unidos, por isso que vocês vão me ver chamando Estados Unidos e 13 colônias, porque era o mesmo, tá? Toda correspondência tinha que ter o selo real, quer dizer, mais impostos. E por fim, a lei do melaço, que é aquele comércio triangular que a gente viu ainda na sala. A lei do melaço também tinha o imposto e não poderia comprar mais o melaço de todas as partes das Antilhas. Então, essas leis fizeram com que o pessoal das 13 colônias se juntassem e decretassem a independência dos Estados Unidos. Aí vem, qual foi o principal, a sexta questão, qual foi o principal documento de elaboração que proporcionou a independência dos Estados Unidos? E quem foi o relator, quem foi que escreveu? Pessoal, nos Estados Unidos, ou nas 13 colônias, antes da independência, houve o primeiro Congresso da Filadélfia, onde quem participou? As colônias do Norte e as colônias do Centro. As colônias do Sul não foram. Nesse primeiro Congresso da Filadélfia, eles mandaram um intimato para o rei da Inglaterra pedindo que que a Inglaterra acabasse com essas leis intoleráveis, que essas leis absurdas que eu acabei de explicar. A lei do chá de Boston, a lei do selo e a lei do melaço. O rei inglês não atendeu às ordens, as exigências do pessoal das 13 colônias. Então, eles se realizaram o segundo Congresso da Filadélfia. Aí, nesse segundo, estava constando as 13 colônias. A do Norte, a do Sul e as do Centro. E decidiram por quê? Pela independência dos Estados Unidos. Aí onde foi, nesse segundo Congresso da Filadélfia, declarado esse documento. Muito importante, que creio eu que você já deve ter visto em filmes. Tem até um filme aí com Nicolas Cage que eles roubam a Declaração de Independência dos Estados Unidos do museu. Tá? Então, que documento foi esse? A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Redigida por quem? Por Thomas Jefferson. Tá? Foi quem redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Tá bom? Vamos lá. Mas a Inglaterra ela não aceitou a independência dos Estados Unidos e começa uma guerra civil, tá?
a Inglaterra queria voltar, que as 13 colônias dos Estados Unidos voltassem a ser colônia. Então houve uma guerra de independência que durou de 1776 a 1783. Foi vencida pelos Estados Unidos com apoio de quem? Da França. Professor, por que foi que a França apoiou o pessoal das 13 colônias? Porque estava chateada com a Inglaterra pela outra guerra que eles tinham perdido. Tanto é que a gente vê aí o Canadá, a metade fala inglês, a metade fala francês. Por quê? Porque os franceses, os ingleses invadiram boa parte do Canadá que pertencia aos franceses. Tá? Essa foi a 7ª questão. A 8ª questão fala da expansão dos Estados Unidos. Pronto. Declarada a independência, os Estados Unidos tinham que expandir-se os seus territórios. Tá? Mas expandir para onde? Para o leste não dava, que é o Oceano Atlântico. Como a gente viu, acabou de ver em geografia, na aula de geografia. Só tinha um canto para expandir. Ou para o oeste, e para o norte e para o sul. Primeiro aqui, teve a expansão para o oeste, que é chamada Marcha para o Oeste. Mas essas terras já tinham donos. Quem eram os donos? Os indígenas. Então, para conquistar o oeste, os norte-americanos tiveram de expulsar os indígenas, como os Sinoks, que a gente já estudou, né? Não, peraí, essa questão tá mal elaborada. Peraí, deixa eu ver aqui. A expansão dos Estados Unidos ocorreu na intervenção. Pessoal, vou anular, tá? Tem 2 respostas corretas aqui. Então a 8ª questão tá anulada. Tá? Não precisa responder. Bota assim só o nome nulo, vou anular. Todo mundo ganha um ponto. Tá? Não precisa responder. Essa aí porque eu acho que eu mandei errado aqui. Mandei errado não. Né? Mas porque tem 2, não tem nenhuma resposta verdadeira. Tá? Porque o Alasca foi comprado, a Guerra de Sucessão pôs a escravidão nos Estados do Sul, nos Estados do Norte, não. Tá? Então anulem a 8ª questão. Aí, qualquer dúvida, me pergunta pelo WhatsApp. Vamos ver aí a 9ª questão. A 8ª anulem. Tá? Aí o texto está falando da Guerra Civil Americana. Professor, que guerra foi essa? Pessoal, depois da independência, teve um confronto entre as colônias do norte e do centro contra as colônias do sul. A gente já viu na outra, que era até uma questão da outra provinha lá, as características das colônias do norte e das colônias do sul. Vamos lá lembrar. As colônias do norte eram a policultura, né? Toda a produção era voltada para o mercado interno dos Estados Unidos, das 13 colônias. E o trabalho lá não era escravo, porque já tinha o surgimento de pequenas fábricas. E o sul era o trabalho escravo. Então, após a independência, as colônias do norte e do centro queriam a independência, ou a libertação dos escravos. Mas como no sul o trabalho era escravo, eles não aceitaram. E teve uma guerra, que é chamada a Guerra Civil Americana, que foi da oposição dos interesses dos estados do sul e do norte em torno da questão da escravidão e da expansão para o oeste. Então, o que acontece? A guerra foi ocasionada por causa disso, que as colônias do sul não queriam libertar seus escravos. Tá bom? Mas o que acontece? Aí Abraham Lincoln assume a presidência dos Estados Unidos, e ele era representante nortista, ele era representante das colônias do norte, e ele decretou a libertação dos escravos. O que aconteceu com ele? Morreu. Uma pessoa que era simpatizante da escravidão o matou. Tá? Aí, mesmo assim, após o fim da escravidão, o pessoal do norte ainda perseguia os negros, que é a 10ª questão. O que foi que o pessoal das colônias do sul fez? Inconformados com a concessão de direitos aos negros, desenvolveram a segregação racial e criaram sociedades secretas que perseguiam os negros, como, por exemplo, a Ku Klux Klan, que a gente vai estudar também quando estiver em sala ou nas próximas aulas. Tá? Era aquele pessoal vestido de fantasma que perseguiam os negros. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida, me procurem no WhatsApp. E só lembrando mais uma vez,
A oitava questão está anulada. Tá bom? Abraço, até o nosso próximo encontro.